Fala, fenômeno! Bom domingo, galera! Sejam bem-vindos, canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Vamos lá, galera, né? Hoje, daqui a pouco, 19h30, o Remo entra em campo mais uma vez. Início da segundo turno do Campeonato Brasileiro. Se foi a metade, 50%. O Remo corre atrás agora desses outros 50% de sair da zona de rebaixamento. Se o Remo terminou a primeira fase na zona de rebaixamento, o Remo vai ter que terminar essa segunda fase fora da zona de rebaixamento. Muitos achavam que o clube do Remo já estaria rebaixado, seria aí um saco de pancadas, e não foi isso que aconteceu, né? A gente esquecendo o jogo contra o Corinthians, logicamente aquilo ali foi ridículo. E a gente espera que não aconteça mais no Campeonato Brasileiro. O Remo está a 3 pontos de sair da zona. Por saldo de gols, o Remo, se Deus quiser vencendo hoje, talvez ele não saia da zona. Mas o importante é estar ali equiparado. O exemplo foi o Ceará no passado, que das 38 rodadas ficou 37 fora da zona e na última caiu. O exemplo é o Remo no passado, que estava fora da zona de classificação de acesso para a Série A e na última rodada acabou conseguindo, naquela vitória épica em cima do Goiás, seu concorrente direto, para o acesso. O Goiás ficou e o Remo subiu no Mangueirão transbordado, acredito que o maior público da história do Mangueirão. Então hoje o Clube do Remo tem que iniciar essa segunda fase de maneira vitoriosa. Diria até que uma palavra forte, mas sim, desesperadora. O Remo precisa vencer o jogo hoje. Não tem para onde correr. Ou ganha, ou ganha, ou ganha. O Leão Azul Paraense precisa. Não interessa se a zaga hoje, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre, está desentrosada, nunca jogou junto, se o meio campo do Remo está gordo. A gente tem que ganhar o jogo. Trabalho e obrigação para o treinador Léo Condé, que pela torcida não estaria mais dentro do Bainão. Acho que hoje é uma sobrevida para o treinador. Ele ganhando, talvez ele possa afastar algumas críticas em cima de si mesmo, de forma totalmente, tá, acertada as críticas sobre ele. Já falei muito sobre o treinador limitadíssimo, teimoso, quer bater de frente com o torcedor, isso não dá certo. E a gente espera que hoje, mesmo apesar de tudo isso, ele tenha uma clareza, tenha algo subjetivo para que o Clube do Remo dentro de campo possa desempenhar suas funções e ganhar a partida. Não tem para onde correr. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, e o Leão tem que ir atrás da vitória. É duelo de leões, Clube do Remo e Vitória Esporte Clube. O Vitória que se encontra numa situação um pouco mais confortável. O Remo não tem esse confortável, inclusive. Mas hoje, ganhando, vai dar, né, uma ajudada, uma ajuda bem legal para a gente sonhar com um possível Série A 2027. Sabe a sorte? Sabe o que eu falo aqui? Os deuses do futebol? Pois é, eles estão ao lado do Remo. A rodada toda, eu vou repetir, toda ajudou o Clube do Remo. Não teve um resultado ruim pra gente. Não teve um resultado ruim. Aí a gente sempre fala, poxa, todo mundo ajuda o Remo e o Remo não se ajuda. Pois é, todo mundo ajudou o Remo, mas a gente hoje precisa fazer a nossa parte. Não adianta fulano, ciclano, beltrano perder, empatar, o outro ganhar para ajudar o Remo, e o Remo não fazer a sua parte porque as rodadas vão se passando e as coisas vão se afunilando. Rodada passada o Remo fez a pior partida da Série A, uma partida nojenta, ridícula, né? Aquilo ali foi algo para se esquecer e todo mundo ajudou o Remo. O Remo começou a última rodada do primeiro turno com 3 pontos de diferença do 16º, que é o primeiro fora da zona. O Remo inicia o primeiro jogo do segundo turno, 20º jogo, com os mesmos 3 pontos e nada mudou. Ou seja, uma rodada se passou, o Remo fez a pior partida da Série A. Uma das piores partidas da Série A, não foi só do Remo, não. E o Remo continua ainda nesses 3 pontos. Eu vou colocar na tela aqui os resultados de ontem, daqui a pouco eu vou colocar a provável escalação dos dois times e a gente vai falar um pouco mais deste Clube do Remo e Vitória Esporte Clube. Então, se a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, vamos passar pelos jogos primeiramente. Tivemos Atlético Paranaense 2, Atlético que subiu com o Remo, né, galera? Fazendo uma campanha primordial. Pensar grande, estrutura, principalmente pensar grande e trabalhar de forma profissional é tudo, né? Coisa que o Remo tá muito longe.
Atlético Paranaense 2, Internacional 0. Santos 2. O Santos conseguiu empatar em casa com a Chapecoense. A Chapecoense, já que já está rebaixada, o Santos conseguiu empatar em casa, inclusive com pênalti Mandrake, né? Para o ex-jogador em atividade Neymar bater e fazer o gol. Esse é o Santos, onde o Remo tem uma oportunidade gigantesca de chegar nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas enfim, assunto para outro momento. O Vasco empatou no finalzinho contra o Mirassol, 1-1 também. Resultado maravilhoso para o Leão Azul Paraense. Bom, e a gente tem a classificação. O Remo continua ainda 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. Vocês podem ver Santos Internacional com 20 jogos. O Remo 19, completa hoje o 20º jogo, o primeiro jogo, né? Para sair da zona de rebaixamento, do segundo turno, para tentar fugir do rebaixamento. O Internacional vem numa draga, 4 jogos seguidos, 4 derrotas. O Santos, nos últimos 5, só ganhou 1, empatou 1. Perdeu 3. Então, o Remo ganhando hoje vai a 21. Mesmo que o Grêmio ganhe hoje, ainda a 24, o empate vai a 22, já segurou o Internacional, né? E o Vasco que tem 21. Ou seja, o Remo vai continuar na zona de rebaixamento, provavelmente por critério de desempate, né? O Remo tem menos 11, então o Grêmio tem menos 4, o Remo dificilmente vai tirar essa diferença, a não ser que o Grêmio fosse goleado e o Remo ganhasse de 2, 3-0, então a gente não vai pensar nisso. Quero 1-0 já é para soltar fogos. Mas o importante é o Remo fazer esses 21 pontos. Eu acredito que essa temporada da Série A 2026 terá o menor número possível para ser rebaixado, que é bom para o Remo. Né? Uma Série A que está muito equilibrada lá embaixo, decepcionando de forma tecnicamente falando. Isso é bom. Espero que continue até o final e o Remo se livre, nem que seja na última rodada. A Chapecoense, já rebaixada com 10 pontos, empatou com o Santos, segurando o Santos com 22, o Santos que é concorrente direto ao rebaixamento, né? E o Vitória tá lá com 26 pontos, né? 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. O Vitória que é muito bom dentro de casa, time caseiro, mas fora de casa tem suas grandes limitações. O Vitória venceu uma partida apenas fora dos seus domínios, ou seja, é um time totalmente caseiro. Já o Remo, infelizmente, fora de casa é muito bom e dentro de casa não é o time caseiro que a gente sempre teve em outras oportunidades, principalmente Série C e Série B. O Remo tem dificuldades em ganhar em casa, né? Ganhou bastante aí na Copa do Brasil, né, do Bahia e tal, mas Série A do Campeonato Brasileiro o Remo tem dificuldades sérias. E aí é o que me preocupa, porque o Vitória é um péssimo visitante e o Remo é um péssimo mandante. Se a gente juntar isso aí, é jogo para empate. O empate levaria o Remo hoje a 20 pontos. 19 pontos, perdão. Diminuiria a pontuação para sair da zona? Sim, de 3 iria para 2. Mas depois o Remo joga fora de casa com o Mirassol, um confronto direto. E aí teria que ganhar a partida, ou no mínimo empatar. Então, entre empatar 2 partidas, melhor perder para o Mirassol e ganhar hoje. Né? São 3 pontos. É muito melhor você somar 3 pontos do que 2 pontos em 2 rodadas em sequência. Então o Remo tem que vencer hoje. O Remo tem que somar essa 5ª vitória hoje. 5ª vitória, que o Santos só tem 5 vitórias no campeonato. O Internacional só tem 5 vitórias. O Grêmio só tem 5. O Vasco, o Mirassol tem 5. O Remo tem que se igualar, porque é o primeiro critério de desempate, né? Quando se empata em pontos. Então, o Remo precisa urgentemente vencer a partida e continuar aí na luta contra a zona de rebaixamento e depois fazer um jogo de 6 pontos contra o Mirassol. E aí sim, fora de casa, a gente vai poder, né, sonhar com um empate contra o Mirassol, que seria sim um bom resultado, porque seguraria o Mirassol junto com a gente e, né, dependendo de alguns resultados, o Remo já sairia da zona de rebaixamento com este empate, dando aquele desafogo. É um jogo difícil, né? Se o Vitória não é um grande mandante, o visitante, o Remo também não é um grande mandante. Cara de empate o jogo, mas um empate é muito bom para o Vitória e ruim demais para o clube do Remo. O Remo precisa ganhar. A gente vai colocar aí na tela agora as escalações dos dois clubes. Bom, o Vitória vem com Lucas Arcanjo no gol, né? Lucas Arcanjo no gol. Lateral direita, Jamerson. Esse lateral direito o Remo já sondou várias vezes. Kaká e Lucas Cândido na zaga e Ramon na lateral esquerda.
Gonçalves como primeiro volante, Baralhas e Zé Vitor mais um pouco à frente, Eric na ponta direita, Mateuzinho na ponta esquerda, né? E René lá como centroavante. O Remo, e se o Léo Condé já é limitado com o elenco todo completo, hoje ele vai ter aí que ter dor de cabeça, né? E o Remo vem com Ivan Quaresma ou Marcelo Rangel, né? Provavelmente aí seja até mesmo o próprio Marcelo Rangel. Na lateral direita, Marcelinho, na esquerda, o Mike. Na zaga, meu amigo, aí é complicado, né? Uma zaga desentrosada. Zé Ivaldo, Matheus Felipe fazendo sua estreia, os dois fazendo a estreia dentro de casa. Que os deuses do futebol e a sorte estejam com esses dois, né? Que eles incorporem ali o Chambi e o Marlon. Meio campo, é este meio campo mais triste do que... Enfim. Patrick, Zé Welles, Zé Ricardo, vai tirar aí o Vitor Bueno, né? E colocar o Zé Ricardo, ou seja, 6 por meia dúzia. Na ponta direita, Pikachu, na ponta esquerda, Jajá e o Manga, né? Esse aí é o provável time do Remo. A gente olhando assim, a gente não sabe como o Remo pode ganhar, com uma zaga desentrosada, com o meio campo totalmente pesado, e o Remo perdeu aquilo que tinha de melhor, que eu sempre falei aqui para vocês, que era a desenvoltura física, a vontade de vencer. Era isso que o Remo conseguia igualar e até ser superior em algumas partidas aos seus adversários. Se a gente tem um Vitória fragilizado fora de casa, um time que não consegue jogar fora de casa, limitadíssimo fora de casa, a gente tem um Remo limitadíssimo também dentro de casa, onde não consegue propor jogo, muito pelas questões dos seus jogadores e também pelo um treinador limitado que a gente tem. Ou seja, é um jogo de limitações. Diria que se o Remo jogasse fora contra o Vitória seria super favorito. O Remo joga dentro de casa, diria que é favorito por muito pouco, tá? Por tudo que eu acabei de falar. Sempre falo para vocês e não gosto de ficar em cima do muro. Daria 40% pro Remo vencer, 30% pro Vitória vencer e 30% pro empate. Ou seja, é uma pontuação muito diferente, muito igualada, né? Pouco diferente no caso. E o que eu daria, esses 10% a mais de chance para o Clube do Remo, é pelos torcedores que vão ao estádio ali. Por volta de 10, 15 mil pessoas, o Mangueirão não vai estar cheio, infelizmente. É férias, a torcida está muito aborrecida, uma diretoria que não toma atitude, a torcida está cansando disso. Todos os anos é isso. Até quando a gente subiu aos trancos e barrancos, graças ao torcedor, jogadores, comissão técnica ali, né, e algumas obras do acaso, porque a administração, o nosso clube não tem. E o torcedor está cansando. Muita gente viajando, a cidade está vazia, né? E o Clube do Remo hoje não terá um bom público, mas os que estarão lá estarão torcendo, assim como também as pessoas que estarão fora estarão torcendo. É o que resta para o Leões do Paraense. Hoje é vencer e vencer, ficar ali alguns gols fora da zona, não é nem pontos, alguns gols fora da zona, e o Remo dá um passo importantíssimo rumo à permanência. E o que resta para a gente é apenas, infelizmente, torcer. A gente não consegue ir muito além disso, né? E a gente se sente até meio inoperante, essa é a grande palavra, perante essa situação do Clube do Remo. E como o Mangueirão hoje não estará cheio, estará aí vazio para o Fenômeno Azul, todo mundo conhece, a maior torcida do norte do Brasil, uma das maiores, está entre as 5 maiores do Campeonato Brasileiro da Série A, os números estão aí para comprovar. Eu convido vocês para assistir o Asaf TV. 16 99984 9414. 16 99984 9414. Além do jogo do Clube do Remo, o Asaf TV tem filmes, séries, tudo isso, né? E muito mais para vocês poderem acompanhar o Leão Azul Paraense na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, liga logo, manda o WhatsApp pro Asaf TV 16 99984 9414. Se você disser que veio através do Tudo Nosso Nada Deles, você vai ter promoção especial, tá? Para assistir esse jogão de bola exclusivamente lá em HD, Ultra HD, 4K, tudo isso e muito mais. Tá bom, galera? Então, pelo momento é isso. Depois do jogo, 21h30, 21h45, a gente volta aqui para o pós-jogo. Se Deus quiser, meu Pai amado, abençoe a gente com a vitória do Clube do Remo frente ao Vitória, né? Hoje, uma vitória interessa, que é do Remo. Que o Vitória venha, seja bem tratado, mas volte para Salvador com a derrota na bagagem. Valeu, galera. Um abraço, até mais tarde. Fui.